A linguagem espiritual. Há uma linguagem dos céus? Graça e paz, irmãos, aqui é o Tom Cardoso. Hoje nós vamos ver sobre a linguagem espiritual, a linguagem do céu. Existe uma linguagem que Deus nos deixou para que a gente possa falar com Ele em mistérios? Existe essa linguagem misteriosa? Muito se fala hoje sobre a existência ou não de uma linguagem celestial, uma linguagem que Deus proporcionou ao homem para que possa ter intimidade direta com Ele. E para a gente ver isso, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, e alguns versos a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. No primeiro verso, Paulo vai dizer que é para a gente procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E no 2 diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Paulo aqui ele começa a nos falar que existe uma língua misteriosa com a qual nós falamos com Deus. Muito se defende hoje que as línguas elas acabaram, que não existe uma linguagem espiritual. Mas nós vamos ver sobre aquele episódio também e comparar as duas coisas. Mas aqui, inequivocadamente, Paulo começa a falar que existe uma língua que não falamos a homens. Então, o que aconteceu naquele episódio? No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E naquele episódio existiam pessoas que estavam entendendo tudo o que se falava e outras pessoas não estavam entendendo. Ou seja, não era notório a todos que existia uma língua humana sendo falada. Atos 2, verso 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Naquele episódio ali existiam duas categorias de pessoas: as que estavam entendendo nas suas próprias línguas maternas, e os que não estavam entendendo e zombavam. E diziam: estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, estão bêbados. Ou seja, existia ali pessoas que não estavam entendendo e achando tudo aquilo uma meninice só, como se estivessem realmente bêbados. Ora, se eu escuto uma pessoa que está falando em outra língua, mas eu sei que essa pessoa não é estudada, eu não vou falar que ela está bêbada. Eu vou ficar maravilhado porque houve realmente um mover de Deus. Mas se eu vejo pessoas falando coisas sem sentido, eu vou dizer: estão bêbados. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Algumas pessoas não estavam entendendo o que se falava. E Paulo vai explicar isso muito bem em Coríntios 14. E Paulo continua dizendo que as línguas não servem para homens. Não se fala línguas estranhas para homens. Porque em mistérios eu converso com Deus. Mas então para que serve uma língua que eu e as pessoas que estão ao meu redor não entendem? Verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha só, o que fala em mistérios com Deus não falam com homens, mas falam com Deus, edificam-se a si mesmos. Então o ato de falar com outras pessoas, ou o fato daquelas pessoas lá em Atos 2 terem entendido o que se falavam, era o profetizar, ou a interpretação dessas línguas. Lá em Atos 2 eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Línguas que não falavam a homens, mas alguns entenderam. Mas eles estavam edificando-se a si mesmos, recebendo de Deus uma capacidade superior para testemunhar do Evangelho de Cristo. E Paulo no verso 5 ainda continua estimulando o falar em línguas. Eu quero que todos vós faleis em línguas,
mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Olha só, existe uma interpretação dessas línguas que não se falam a homens, dessas línguas que não se falam a pessoas, mas se fala a Deus em mistérios. E no verso 13 ele vai dizer: pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Ou seja, se eu falo língua estranha, eu posso orar para que eu mesmo interprete essas línguas. Então existe um falar misterioso onde eu possa orar para que eu mesmo interprete a outras pessoas ou a igreja. Então seria essa língua estranha uma oração espiritual? Verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo está nos esclarecendo que quando eu oro em línguas, eu estou em conexão direta com Deus. O meu espírito está orando. Então o que aconteceu em Atos 2 foi a interpretação dessa oração, falando das maravilhas de Deus. Ou seja, no mesmo momento que aqueles dons de línguas foram derramados também o dom de interpretação e o dom de profetizar. E Paulo continuou falando que se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu intelecto, a minha mente fica sem fruto, ou seja, eu não vou entender aquilo que eu estou orando. Existe uma linguagem que eu não vou entender, e nem as pessoas que estão ao meu redor. O que eu acho interessante de Paulo é que ele é muito explicativo. Ele vem explicando e reexplicando, dando exemplos muito fáceis de se entender. Vejam só o 15. O que farei, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Verso 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Paulo reforça que é uma ação de graças, feitas por uma linguagem estranha, onde ninguém entende, onde eu mesmo não entendo porque a minha mente está sem fruto, onde as pessoas não entendem porque não foi interpretado para elas. Existe uma linguagem espiritual. E Paulo no 18 vai nos dar um exemplo muito engraçado. E diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo mais em línguas do que a todos vós. Olha aí, Paulo falando que ele fala mais em língua do que todos aqueles que ele estava endereçando a carta. Ou seja, o falar em línguas é um exercício, é uma oração espiritual. E ele continua no 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? É uma linguagem onde ninguém entende. Então é proibido falar em línguas na igreja? Verso 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Paulo está falando aqui de uma ordem para o culto. Nós precisamos ter uma ordem para o cultuar a Deus. Por quê? É um culto racional. E ainda ele diz, mas continue falando com Deus. Ou seja, a linguagem espiritual é para falar com Deus. Então, se não pode falar na igreja, vamos proibir. E Paulo, na defesa dessa linguagem espiritual com a qual falamos com Deus, ele diz, verso 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Na verdade, aqui nós temos um manual do falar em línguas. Eu e você, nós podemos ter um acesso a isso, porque nos foi garantido. Paulo diz que desejava que todos falassem em línguas. Por quê?
está acessível. Uma linguagem espiritual com a qual falamos com Deus. E em mistérios damos graças, falamos das maravilhas de Deus. Eu penso que é uma via direta, onde nenhum anjo, nenhum demônio, nenhum homem, nem eu mesmo posso interferir na minha intimidade com Deus. Que eu possa ter te ajudado a compreender sobre as línguas estranhas. Compartilhe esse vídeo para que nós possamos fazer conhecido tudo aquilo que Deus tem mostrado através da tua palavra. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.